Sejam muito bem-vindos ao Cris Podcast, eu sou o Bruno. E que saudade do meu Sene, viu? Saudade do meu Sene, saudade do meu Vina, saudade de muita gente aí. Saudade do Marinho também. Todo mundo. Saudades do Galhardo. Ô, Vina. Volta, desgramado. Abelão. Não, Abelão venceu, então... Que saudade da minha Abelão, ex. porque Minha ex-presidente. Abelão. Continuando aqui. Continuando aqui, ó. Ele que tá mais vazado com a defesa do Bahia, Juninho. Vai, meu Deus. Queria dizer que... Ficou sem frase, ficou nervoso. Não, pera aí, calma, tempo. Queria dizer que eu queria mais dar, na verdade, um abraço e um beijo pro grande Germancano, que salvou o meu Cartola nos últimos minutos do jogo contra o Fluminense. E o meu, viu? Germancano, aquele abraço. Alô, torcida do Vascão, aquele abraço. Nos vemos ano que vem na Série B. Porra, vai ser uma série bem incrível ano que vem, hein? Só esperando pra ver, mas assunto pra daqui a pouco, ó. Ele que tá mais desatento com a defesa do Fogão, Saulinho. Olha, eu tava com saudade dessa abertura desse jeito, né? Nos últimos casts aí a gente não fez essa abertura. Mas eu queria dizer aqui com todas as letras aqui, eu queria mandar o meu não abraço a Felipe Bachola. Cagou o pau. Meu Deus. Foi uma das grandes atuações no futebol brasileiro. Desde... Eu não tenho nem palavras aqui pra dizer. Excelente, boa Desde comparação. o retorno aí de Borja. Desde o retorno de Borja. Grande atacante. Não é nem um atacante, né? É um patrimônio da história da Associação Palmeirense. Exatamente. Da Associação Crefisa. É isso aí. E por fim, que era o último que falta é o Tonão, né? E por fim, ele que tá mais rebaixado que o Coritiba, Tonão. Tô, viu? Bem baixinho. E, meus caros, é o seguinte. Ontem eu estava assistindo o jogo na casa da minha avó, e o Júnior caiu, ó. É o Coritiba mesmo, Coritiba e Goiás, os dois caíram. E o Fogão, Pois né? bem, estávamos eu e meu tio assistindo o jogo. Meu tio, ele acabou de fazer uma cirurgia no joelho, tem 1,60 e pesa 90 quilos. Ele chegou à conclusão que ele tem o mesmo porte físico do que o atleta Wesley. Não tem o que discordar, não. Ele tem o mesmo pique, o mesmo porte, a mesma bola. Respeitar o menino Wesley que fez uma assistência e fez os seus dignos 4 pontos e 60 aí no cartão. No Cartola. Pau no cu. Eu botei ele no Cartola, mano. Apostei nesse cara, mano. Peraí. Eu vou Vocês não tecer podem criticar o comentários Wesley. na hora do jogo do Ceará, eu teço comentários sobre o Wesley. Exato. Mas eu só queria dizer que vocês não podem criticar o Wesley, cara. 2 anos atrás ele fez o gol contra o Atlético Paranaense. Vocês ainda querem cobrar ele de ver alguma coisa? Complicado. E contra o Corinthians, o gol mais bonito de 2018. Exatamente, Sim. também Eu teve quero esse. criticar o Bola Chico, de que não prata. fez gol no Corinthians. Bola de prata, de gol mais bonito. Eu quero aqui fazer uma correção. Ainda agora eu disse que quero criticar o Chico, que não fez gol no Corinthians. Mas eu quero criticá-lo porque não fez gol no Ceará. Errado ele. É verdade. Torci Errado muito. ele. Que isso? Não, vamos começar o cast aqui então. Vamos começar pelo jogo que ninguém viu, então a gente vai só comentar a tabela mesmo, porque não passou em canto nenhum. Atlético Paranauê e Atlético Mineiro, né? 1-0 pro Galo doido. E aí a pergunta é o seguinte: Júnior, ainda dá pro Atlético pegar o São Paulo? Achei! Depois Não a gente dá. comenta. Aí pro Bruninho comentar um negócio desse, né? Atlético Mineiro alcançar o São Paulo é porque o Atlético Mineiro tá bem. Não, mas eu acho que o Atlético Mineiro não vai alcançar o São Paulo. Por quê? Porque ele pegou o Atlético Paranaense, que contra o Atlético Mineiro não tem esse elenco todo. E porque o Flamengo acordou, o Palmeiras acordou, né? O Palmeiras acordou não, né? O Palmeiras já estava acordado. Mas o Palmeiras e o Flamengo acho que são mais fortes para alcançar o São Paulo do que o Atlético Mineiro. Peraí. O Flamengo acordou contra o Flamengo Sub-17 do Santos? Não, mas o Flamengo acordou, pô. Confia em mim. O que o Ribamar falou aí é a típica
personificação do torcedor do Flamengo. Se é o Flamengo isso? ganhar uma partida, se o Flamengo Exato. ganhar uma partida do time de bairro de um time de bairro do Rio de Janeiro, o Flamengo é o melhor time do mundo. Aí o Flamengo perde pro Liverpool na final do Mundial. Não, o Flamengo é um time merda. Demite todo mundo. Essa é a torcida do Flamengo. É como diria, vou aqui parafrasear, se vocês me permitem, um grande artista da nossa atualidade, que é o MC Pouso do Rodo. Nas palavras de MC Pouso do Rodo, é o Flamengo. É o Flamengo. Grande frase. É o Flamengo. Grande É o Flamengo. Mas é o seguinte, ninguém viu o jogo, até porque não passou, a não ser que a gente tivesse se mudar para, sei lá, Buenos Aires, para poder ver o jogo. Transmissão para fora tem, mas para cá não tem, né? Vai entender o Brasileirão. O Atlético Mineiro soma mais 3 pontinhos, 3 pontos fora de casa importantes, diminui a diferença para 4 pontos, sendo que ainda tem um jogo contra o São Paulo, que vai ser na próxima rodada, se não estiver enganado. Exatamente, na quarta-feira, às 9h30. Jogão imperdível, viu? Valendo o Toba. Então. e é em São Paulo, né? É em Morumbi, é em Morumbi. Morumbi. Vai dar São Paulo esse Eu queria dizer aqui, o Bruno fez essa pergunta pro Júnior, perguntando se o Atlético ainda chega no São Paulo. Eu queria dizer que, na verdade, ele se confundiu. Ele queria perguntar se o Atlético ainda chega no Botafogo. Porque as esperanças ainda estão vivas. Não, porque o Atlético Mineiro atingiu aí seus 46 pontos e escapou do rebaixamento. Peraí. Uma Verdade, salva de palmas para o verdade. Atlético Mineiro que acabou de escapar do Escapou do rebaixamento. rebaixamento. Parabéns. O Flamengo também, o Flamengo acabou de escapar também. Já não Mas teremos quem tava clássico fora? mineiro na Série B, hein? Quem tava Triste. cotado era Não o Atlético teremos. Mineiro. Minas Gerais chora. Mas podemos ter na Série A, né? Com o América Mineiro e Atlético. Exatamente. As duas potências. Sim, verdade. do Agora, futebol Belo Horizontino. a minha pergunta é a seguinte. O que está mais longe de acontecer? O América cair ou o Cruzeiro subir? América caiu. O que é que tá O mais América longe? não, Tu fez pô, que o nem, eu tô Atlético. que nem o Ah, Casagrande agora. Não, é 8, 4. Pra cair é 4, mas pra ganhar é 8. O que é que tá mais longe? Não sei, os dois estão longe. Não, o Cruzeiro deu uma acordada. Cruzeiro dá uma melhorada aí. A gente acordou, tá demais, né? O gigante acordou tarde Sim, demais, né? verdade. E o tanto que o Cris vai secar o Falando em Cruzeiro vai Casagrande- fazer que ele não suba. Falando em Casa Grande, vamos comentar agora São Paulo e Corinthians. Calmou. Vixe, o cara Calmou, pulou a tabela calmou. toda. Acabou o Cris. Não, calmou. Aproveitando que a gente tava falando do São Paulo, vamos falar do maior time do estado, que é o RB Bragantino. Rosenborg Bragantino, que ganhou do Lion por 2-1. Um joguinho complicado, um jogo que o Fortaleza teve muita chance de matar, mas mais uma vez a falta do Ceni se mostrou soberana. É o ataque do Lion Faltou- mostrando todo o seu poder, né? Exato. Exatamente. E a defesa também. O técnico. Técnico, né? Não, mas ó, o Fortaleza jogou bem, pô. O negócio é porque o Fortaleza realmente tem um ataque que não define a jogada. Aí você me bota um ataque ali com Bergson, Yuri César e David. O Yuri César acabando as jogadas, o David fudendo todo mundo também. E o Bergson metendo seus chutes, aqueles chutes hook, né? Que é o chute forte pra fora. Chute forte pra fora. Não consegue fazer o gol. E aí conseguiu só de pênalti, né? Com o Juninho. Um pênalti problema achado. É achadíssimo, né? Roubado pra caramba, muito bem. O problema do Fortaleza é que o ataque não define, o meio-campo não existe e os volantes são ruins. E a zaga é um pouco segura. Mas tirando isso aí, é a mesma Tirando o time, bom time. mas é a mesma pegada do Ceará. A mesma pegada. O Ceará, os atacantes são ruins. O problema, a diferença é que o Ceará tem o Vina e o Fortaleza tinha o Rogério, né? Aí o Rogério foi embora. Ficou sem ninguém. O Vina Ainda só tem o tá Vina. suspenso. Mas Não, mas também segundo os Zaga amigos seguro. meus do Fortaleza, o David e o Yuri César são jogadores de fase. Daqui a 15 jogos, ou seja, quando acabar o Brasileirão, eles voltam a jogar bem.
Já diria os Raimundos, né? Mulher de fase. Grande aí o time Mulher de fase. do... Agora é o seguinte, vocês estão reclamando do Fortaleza, e tá certo, tem que reclamar mesmo. Mas o Bragantino tá uma série de 5 jogos invicto também. Saiu aí direto da zona de rebaixamento para os seus 31 pontos e a 11ª posição, já pegando zona de Sul-Americana. E para ser sincero, dos últimos... Tô faltando 13 jogos agora... Ele tem capacidade de até pegar a primeira parte da tabela, porque digamos que os times que estão na frente dele podem muito bem ceder posições. Sim. Depende, claro, dos próximos jogos do RB, que eu não sei quais são. Mas o RB tem time, sim, tem potencial, um time bem forte pra brigar pra Sul-Americana e pra evitar rebaixamento de forma tranquila. O próximo jogo do Bragantino, vou dizer os 3 próximos jogos, é em casa contra o Atlético Paranaense. Depois ele joga fora de casa contra o Palmeiras e depois em casa, já em janeiro, contra o São Paulo. São jogos São 2 jogos de parada complicados, dura. mas dá pra ele conseguir uns 4 pontos aí, né? Ganhando do Atlético Paranaense, que é não só possível, como provável. E de repente arrancando um empate ali contra os times que estão brigando em cima. Seria um bom resultado. E detalhe, Bruninho. Depois do São Paulo, o Atlético Mineiro. Sim, o Atlético Mineiro, com certeza. Mas ainda vai ter Corinthians pela frente, ainda vai ter Ceará E pela depois frente. do Vozão! Exato. Vai ter todos os times que estão na briga com o Bragantino ali, ele vai enfrentar pela frente. Tem o Vasco ainda, né? Na briga aí, pra não cair, de repente, né? É isso, vai ter Ceará, Vasco, Corinthians. Então o Bragantino tem todas condições. Vai ter o Inter ainda, que quando enfrentar daqui a umas 7 rodadas vai estar abaixo dele, provavelmente. Lá vem o Abelão, cheio de paixão. 13º. 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 Um abraço. Olha, Torcedores o Bruno mirou o Atlético Mineiro e acertou o Internacional pra ser rebaixado. Pra você ver, né? É isso. Minha mira é um espetáculo. Um gênio. Minha mira é um espetáculo. Você usar o banheiro depois de mim é uma desgraça. É isso aí. Que é isso, meu amigo? Isso! Pelo amor Falando de em Deus. Colorado, ele é o próximo Internacional 2, Botafogo 1. E vamos lá. O Botafogo é ruim, a gente sabe. O Internacional é quase tão ruim, a gente sabe. Mas o que várzea aconteceu no jogo Botafogo? Eu gostaria que o Saulo, com todas as suas palavras poéticas, toda a literatura contida nessa envolvente cabeça, por favor, nos descreva o que aconteceu com o Botafogo. Sintetizar, nós tínhamos o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Porque no mesmo jogo estava o pior time do campeonato, Botafogo, o pior técnico do campeonato, Abel Braga, e a pior comentarista de arbitragem do campeonato, Nadine Bastos. Que é isso? Eu não sei se vocês viram o lance do Rodinei, que o Rodinei já tinha cartão amarelo, e aí o cara do Botafogo foi tentar passar do Rodinei, e o Rodinei simplesmente não deixou com a mão. Ele botou a mão assim pra bola não passar. O árbitro nada deu, não podia dar no VAR, porque era só amarelo. E aí a Nadine, não, nem todo lance com a mão é pra amarelo. Aí o narrador lá, que eu esqueci quem é, mas Nadine, o Rodinei botou a mão intencionalmente na bola. Mas não era uma jogada perigosa, não é pra levar amarelo. Ah, meu amigo, vai tomar no cu. Eu ia defender a Nadine Bastos. Não, mas realmente... teve outro erro grotesco dela no jogo do Botafogo há 2, 3 horroroso. rodadas atrás. E pra você ver aí como eu não tenho que ser cancelado por isso, Felipe Neto xingou a Nadine. Então tá permitido. Então tá tudo certo. Não, então mas tá em casa. é difícil. Agora, esse jogo do Botafogo, horroroso. Eu assisti os melhores momentos do jogo, que se resumiram àquele lance do gol do Inter que vai ser cobrado a falta e o jogador do Internacional, aliás, o jogador do Botafogo cede a bola pro Botafogo, né? A correria do jovem tentando se proteger da chuva aqui ao vivo. Enfim. Pois bem, naquele lance ali, velho, eu tava assim analisando porque, porra, esse disse-me-disse da arbitragem brasileira fode com tudo, porra. Porque o juiz apitou, mas ficou conversando, organizando alguma coisa e ficou muito incerto o que estava acontecendo.
você não tinha certeza de nada. O jogador do Botafogo deu um passo para trás e ficou assim, aquela expectativa que talvez o juiz fosse apitar alguma coisa, marcar alguma coisa. Eu senti isso. Dava pra você sentir isso nos jogadores também. Acontece que o atacante do Internacional foi mais esperto, né? Assim, Isso não tá nas regras. O fair play não está nas regras do e o futebol. lá- Não, mas assim, cara, eu nem acho que foi falta de fair play, não, porque ó, o cara do Botafogo Não, eu tô frescando. jogou a bola. O cara do Botafogo jogou a bola pra frente. Jogou. Tipo, pra bater a falta. Aham. Aí ele olhou pro cara assim do Botafogo. Aí ele deve ter pensado na cabeça dele: ah, eu não vou mais bater a falta, não. Vou tocar pro outro cara bater a falta. Aí, foda-se. Deu um passo. Tipo, Foi gênio. foi burrice. Foi mais burrice do que qualquer falta de Sim. fair play pra mim. Não, eu não acho que teve A- história de a- fair cara- play, não, na real. Pra ser muito sincero. Rapaz, aí vocês me levam a sério demais. Burrice. Ah, tá. Burrice. Era uma piada. Era uma como se- piada, era um não, gol. não, mas tá realmente rolando isso de falta de fair play. Achei burrice. É como se você o Price dá um gol absurdo, aí o cara do outro time: não, eu não vou fazer não, porque foi muita ruindade. Fair play. Sabe? Foi isso. O cara do Botafogo só foi muito ruim. Caralho, viu? Na Disney. O Ceará, inclusive, é um dos Caralho, times com mais fair play que tem, né? Porque o que perde pra time ruim é impressionante, mas vamos já falar disso. Olha, o Botafogo tá dormindo no campeonato já faz várias rodadas. E o reflexo do time dormindo, né? O reflexo não, perdão. O resultado, né? A matéria-prima desse sono na tabela é os jogadores em campo. Olha, eu concordo que tá, pode ter faltado um fair play ali da maneira como a gente conhece o futebol. O juiz pode não ter seguido o procedimento da maneira mais exemplar possível, mas teve o apito. Olha, foi falta ali, apitou. Tá autorizado, irmão. Que leseira é essa que o zagueiro... E outra coisa, macho, tem umas cores no futebol que meu pai me ensina desde pequeno. Fala, eu jogo no gol. Meu filho, não deixa uma bola dentro do gol, não, porque se outra bater pelo lado de fora, a negada do outro time vai dizer que foi gol. Tem uma besteira assim no futebol, bate o lateral, bate primeiro pra não dar tempo de apitar. Tem umas malandragens dessa que você tem que seguir, porque o futebol é um jogo muito aberto, em que a arbitragem é muito desligada, isso é histórico. O cara pega a bola, ele autorizou a falta, e o cara, não vou bater não. Em vez dele só esperar o outro cara vir bater, ou de repente ele dá com a mão pro cara, não, ele dá um que é o chute normal, na né? bola. Ele toca a E bola com a bola pro pé. parada, né? Se a Com a bola bola tivesse parada. rolando, era até alguma coisa. E ele, Dá e ele até uma posicionou a impressão. bola pra bater. Ele posicionou a bola pra Exato. bater. Aí depois ele meio que desistiu de bater. Só que ele desistiu de bater batendo. Dá a impressão até O que ele apito do Saulo. Peço perdão. dá até a impressão de que ele quis bater, sabe, sair batendo rápido quando tem uma falta. Ah, vou bater rápido a falta aqui. Porque a botar no chão, ele vai, para e toca. Só que ele toca na lerdeza. Ele toca só, foda-se. Aí o atacante do Internacional, que eu vou me recordar o nome aqui que eu não lembro, Yuri Alberto. que é o Yuri Alberto. Yuri Alberto. O narrador narrou muito, na hora ele cantou o gol muito bem. Faro de gol, atacante ligado, trincado pra fazer o gol, viu a bola sobrando, foi lá e fez. Né? E o futebol Trincado. brasileiro, depois do VAR, não só o futebol brasileiro, mas o futebol no geral, depois do advento do árbitro de vídeo, tem essa cena de, olha, se a bola tá lá, faça o gol. Se vai valer, isso é outros 500, mas faça o gol. O Botafogo dormindo deixou que ele fizesse. E aí fica todo mundo naquela, ai, foi gol, meu irmão. Inclusive- O time vai cair, vocês estão dormindo em campo. Um jogo que tava até bom pro Botafogo. O Botafogo sai na frente, leva um gol de empate, dava pra até ter virado, era um jogo que dava pra ter ganho. E os caras dormindo, velho. É um time que faz por cair nas Novo finanças, lanterna. na diretoria e em campo você vê a postura dos jogadores. Né? Vem Honda pro Novo Ceará. lanterna aí. Novo E o lanterna. Yuri Alberto. Eu- Yuri Alberto, que Não, pode- após essa... Ah, pode falar. Não, eu ia dizer pra tu falar, mas o rapaz foi passar da bola mesmo. Eu quis dizer que é o seguinte, o Botafogo você vê que tá com cabeça de perdedor, tá com cabeça de Aham. rebaixado, cara. Entra assim, nós vamos perder hoje. Se a gente não jogar bola, nós vamos perder. E não, vamos perder. Tá bom. Aí vai lá e perde. Aí, mas a gente não podia fazer nada, né? A gente é ruim mesmo. Aquela é, frase, né? Aquela frase. Não, a derrota você já tem. Vamos atrás agora da humilhação. Né? Humilhação. Mas Ou o Botafogo. não, Não, sério, mas o Botafogo. Cara.
O Botafogo, bicho, é um time apático, velho. Os caras não têm vontade de jogar mais, ninguém quer acertar o gol. Tipo, teve um lance, se eu não me engano, o atacante, se eu não me engano, é o Babi, aquele moreno mais alto. Que é um bom jogador. Moreno mais alto. Cara, era ele e o Pedro Raul sozinho de frente pro gol. O Babi chuta a bola pra fora, tipo, quase lateral. Os caras parece que não quer mais jogar bola. Macho. O Pedro Raul, inclusive, que reclamou muito com ele. O Na Matheus hora, mas Babi, isso aí, que velho, inclusive apático. é um jogador decente, quando da metade do campeonato fez bons gols, fez gols importantes pelo Botafogo, então ele tem a prova de que ele é um jogador ok, um jogador decente que pode contribuir. Sim, sim. Mas exatamente como o Tonão falou, a cabeça de time vamos cair é tão forte que o cara já tá meio no foda-se. Olha pra tabela. Pode falar, Solinho. É tipo diferente um pouco do Vasco. Você olha o jogo do Vasco e você vê que os caras são ruins. Mas os caras estão pelo menos correndo ali, né? O Ribamar é muito ruim, mas ele tá tentando ali, dá umas furadas, chuta errado, mas tá tentando. Os caras do Botafogo parece que não estão tentando, eles só... Só tão, né, Acontece. velho? E agora sim, isso é muito O da André identidade do Vasco, né? Também o Vasco tem essa. Por mais que seja um time ruim, é um time brigador, um time guerreiro. Mas só pra falar em termos de tabela, o Botafogo tem 20 pontos, são exatamente 8 abaixo do primeiro fora da zona, que é o Bahia. Que tem exatamente 28. O Bahia tá 4 jogos com derrotas seguidas. O Botafogo está com pelo menos 5 derrotas seguidas nos últimos jogos, né? O antecessor que eu tô vendo aqui. Não sei antes dos 5 jogos. Mas o fato é, o Botafogo já caiu por números? Não, tá muito perto, mas não. Olha o que o Goiás fez. O Goiás tem 20 pontos. E agora, de repente, depois de uma vitória contra o Atlético Goianiense num clássico, uma vitória merecida, depois de um empate suado contra um time que tá brigando lá em cima, de repente parece que o Goiás pode aprontar alguma coisa. Pode ser que não faça nada? Pode. O Goiás Mas acordou. O Goiás acordou, mas de repente o humor do time, a expectativa já dá uma mudada. E é agora que ele alcançou a mesma pontuação do Botafogo. Então, é muito sobre cabeça. E não é como se o Goiás tivesse um puta elenco foda. Mas é muito sobre o humor do time, o clima, sabe? General Severiano sendo depredado pelos torcedores porque a diretoria tá cagando pro time. A realidade é essa. Então, o Botafogo provavelmente vai cair pela bolinha que joga em campo e pela cabeça de time rebaixado. Cabe a Felipe Neto mudar essa realidade. Vai ter que entrar em Apenas campo. Felipe Neto. Felipe Neto pode mudar a realidade do Fogão. Mas eu queria dizer aqui que o jogador Yuri Alberto, após esse gol aí no Botafogo, com certeza deve ter recebido um puxão de orelha do Abel, porque não é assim que se joga em time de Abel Braga. Você tá esperto pra fazer o gol pra garantir a vitória? Tá errado. Quero dizer que são 2 vitórias seguidas do time de Abel Braga, viu? Tá errado. Uma contra o É um Boca milagre, Juniors. é um na milagre. Boca Cadê a filosofia? O Internacional, só a termos de constatação, o Internacional tem 41 pontos e está cada vez mais próximo aí a poucos passos de garantir sua permanência na Série A, apesar da 5ª colocação. Sim. A gente sabe que o Internacional não vai brigar mais por título e que provavelmente a briga vai ser para tentar pegar uma vaga na pré-Libertadores. É um time que, apesar de ter pontuação, apesar de ter jogadores, é a mesma lógica do Botafogo, não tem cabeça. E o mais importante, com todo respeito ao Abel Braga, não tem técnico para manter o time não tem, na posição mas ali você dentro. vê o jogo contra o Botafogo, se fosse o Goiás ali, o Goiás tinha ganhado aquele jogo. O Tinha. Botafogo quis perder, o Goiás quis perder. O Botafogo, É uma o Botafogo saiu vergonha. na frente, perdeu o gol, levou o empate, perdeu mais gol, deu o segundo gol e depois ainda perdeu mais gol. É porque o Botafogo Macho. é o Botafogo. É uma vergonha para um time como o Internacional, que brigou 2/3 do campeonato pela liderança, bateu no Boca Juniors lá dentro da Bomboneira, caiu, mas caiu brigando assim nos pênaltis mesmo, porra, time guerreiro. É uma vergonha que um time desse ganhe do Botafogo na cagada, na sorte. Porque, macho, Por mais demérito do Botafogo. por muito mais, literalmente, porque os caras entregaram o gol assim, literalmente eles entregaram o gol. Tá aí a bola, faz? Não foi nem a errei. Tá aí a bola, faz aí o bagulho. Mas tudo bem. Vamos pro próximo aqui então. Vamos falar do time que realmente está disputando pra ser campeão, que é o Palmeirão. O Palmeiras meteu-lhe um 3-0 sem perdão
no Bahia, chega aos 3 jogos invictos e alcança a mesma pontuação de Internacional, já o passando. São 41 pontos e 24 jogos, assumindo aí a 4ª posição a 9 pontos do São Paulo. E tendo ainda, lembrando, um jogo contra o São Paulo e um jogo contra o Flamengo. E se eu não me engano, um jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não estiver enganado. E tem os jogamentos também, né? Palmeiras e Flamengo tem os jogamentos em relação a São Paulo. Exato. E já nas terras do Bahia, 28 pontos, é o primeiro time antes da zona de rebaixamento, 3 na frente do Vascão, cheio de paixão, e acumula 4 derrotas consecutivas. O placar que foi feito no primeiro tempo, né? Eu achei até que ia ser mais, bicho. Eu tinha Também. palpitado um 3x1, quando o Palmeiras fez 3x0, eu fiquei já feliz, achando que o Bahia ia reagir, fazendo um golzinho com o Gilberto, e aí eu ia cravar o resultado. Mas o Bahia fez seu papel de time que tá querendo ser rebaixado também, fortemente, e deixou essa vitória aí um pouco... Foi menos pior do que eu achei, mas foi uma derrota aí a muita margem. O Palmeiras, como eu tinha dito, fez o placar no primeiro tempo e no segundo tempo resolveu dar aquela cochilada para poder se poupar para os outros jogos. Né? Exato. Liberta. Mano Menezes é um ex-técnico de atividade. Sinceramente, mesmo. O homem eu não sei o que há. No Cruzeiro no passado, eu pensei assim, não, mas o Mano tá num time que não tem... Os jogadores estão boicotando, a diretoria tá uma porra, então o Mano é só parte. Não é o culpado. Mas não, velho, ele era o culpado sim. Olha a cagada que ele tá fazendo no Bahia, olha a zaga do Bahia, que merda que tá. É muito ruim. Muito ruim. E não tem jogadores pra ser tão ruim, viu? Mas eu acho que o Bahia tá na mesma. O Bahia já vinha mal. Tá. Inclusive tava na zona antes do Mano Menezes, né? Com o Roger Machado. Eu acho que é problema interno, eu acho. Eu não sei se é com diretoria ou se possível é que sim. Sabe o que é isso aí? Coisa assim. Cancelar o quê? Vai ter. O Belintani, que é o presidente do Bahia, vai ter eleição agora, Entendi. né? Lá também, no final do ano. Aí sempre dá uma Entendi. uma coisada aí no ambiente. Mas, ao contrário do Coelhado. Bahia, que tem tudo pra não cair, mas também tá se esforçando. E o Palmeiras, que acordou tarde, eu acho. Mas eu acho que ele termina em 2º ou 3º lugar no campeonato. Eu acho que Dá pra tempo beliscar ainda. uma Copa do Brasil aí, dá pra ir longe na Libertadores também. Sim. Então, ele pode ganhar. Eu acho que o Palmeiras vai acabar ganhando a Copa do Brasil, a Libertadores e vai ficar ali em 3º no E o Brasil. Mundial? De repente, um Mundial também, né? De repente, Aí- uma Champions aí é- League também, né? Se vacilar, ele Aí- leva. Não, mas é o seguinte... Pietro Fittipaldi vai ter que mudar seu número na Fórmula 1. Ele que Exato, usa o número exato. 51 em homenagem ao Em Mundial. homenagem à Que cachaça. não existe. Ah, perdão. Que não existe. Por isso Que não a existe, colocação mas do tá Pietro homenagem. Por isso que ele fica em último. Exatamente. Né? Mas é o seguinte, fala um pouquinho do Bahia. Esse jogo não surpreende ninguém, né? Os palpites, inclusive, no nosso chute cego, siga lá no nosso Instagram, @crise_cast, foram todos nessa média. O meu foi 4x0, o Júnior deu 3x1, todo mundo deu palpites altos, porque é inevitável, né? O Palmeiras é um time muito superior ao Bahia. O Bahia vem com jogadores desgastados, por mais que o Palmeiras também, né? Que teve jogo no meio da semana, mas o elenco de rodízio do Palmeiras é incomparável em relação ao time do Bahia. Ele vem Meu amigo com um jogo... Rony voltou a jogar bola, tudo pode acontecer. Não, eu vou chegar lá, Ele tá relaxa. jogando. Eu vou chegar lá, Ele tá jogando fino, tá jogando fino. O Bahia perdeu de 3x2 em casa pro Defensa e Justiça num jogo muito equilibrado, num jogo muito difícil, cansativo. Então era no mínimo esperado que o Bahia perdesse esse jogo, né? Tudo bem. O problema é a sova, né? E além da sova, o problema são as 4 derrotas seguidas. É uma derrota pro Ceará em casa, é uma derrota pro Bahia em casa e uma derrota de 4x0 pro Bragantino. Bahia perdeu o Bahia. Bahia perdeu pro Bahia. Eu falei Aí Bahia, tá perdão. foda. São Paulo. Peço desculpa, é porque eu tô olhando pra aqui. Perdeu pro Ceará em casa, 2x0. Perdeu pro São Paulo em casa, 3x1. E perdeu pro Bragantino por 4x0 lá no Nabi Abichedid. Então é o seguinte, a sequência do Bahia não era a sequência mais difícil do mundo, vai. O São Paulo realmente era difícil, o Palmeiras realmente era difícil, mas com todo respeito ao meu time, o Ceará não é o adversário mais difícil do mundo, né? Foi até comprovado aí ontem mesmo. Ah, não, pois é. E o Bragantino Não, da mas mesma a forma, é gente um tá- bom time, mas 4x0 é loucura.
Eu discordo aí porque a gente tá tratando de Ceará e Bahia em 2020. É verdade. Se tratando de Ceará e Bahia em 2020, é impossível. É, O Bahia com ganhar o certeza. jogo. Com certeza. Fica a minha Pois é, torcida né? pro Bahia passar lá na quarta-feira, lá na Argentina, contra o time do escritório. Mas acho muito difícil mesmo. Vai ter que ganhar de 2 gols de diferença pra ou forçar um 3-2, né, pra vencer pra passar do Defensa e Justiça nos pênaltis. Acho muito difícil, mas fica o torcida. Questionamento. Agora, questione. Eu tenho um questionamento aqui. Esse Questione. Defensa e Justiça, se ele ganhar lá na Argentina com um time muito ofensivo e num roubo de arbitragem, como é que fica? Puta merda, velho. Acontece, né? O Sala é engraçado, eu acho engraçado, mas esse bicho, é por isso que eu contratei ele. Porque aí Eu, falta, eu, piada, eu né? demorei pra entender, eu confesso. falta e a quando eu entendi, Defesa e a Justiça. faltou graça. Agora, Cara. off-top. Off-top, né? Agora, qualquer pessoa que aparece no Instagram é off-topic. Farinho? Não, off-topic. O Defensa e Justiça, vocês sabiam que ele é realmente um time de escritório? E não é nem brincadeira, não. Era um time de escritório mesmo, que foi disputar o campeonato da OAB lá da Argentina. E aí fundou um time com o nome do escritório. OA, né? É o A. OA, lembrou a abertura da Copa. E tá aí, né? E tá aí, né? E tá aí voando. Tá aí. Voa. Tá voando. Melhor do que o time de escritório do Brasil, né? Conhecido como Fluminense. Não É tá verdade, disputando é mais verdade. Sul-Americano. Tá vendo? Ele tem potencial, macho. Esse menino tem potencial. É porque ele escolhe fazer merda às vezes pra quando ele fizer uma piada boa, a piada boa ficar muito melhor. Isso, esse é, Mas esse ele é o tem meu- potencial. Vamos ele tem para potencial. o próximo destaque, Porque, ó, meus amigos. Eu vou. Não, continuando no off-topic. Pra você que quer ser aí piadista, o problema está na. O problema está na piada. O problema, ele está. E não só na piada, em toda na vida, é na expectativa. Quando você vai com a exato. expectativa baixa, a piada pode ser Exato. ruim. É isso aí. Você vê, o crise é sobre vida pessoal também. O crise é cotidiano. Pessoal, as coisas estão na expectativa. É isso aí. Mas o Bahia, 28 pontos. Próximo jogo do Bahia é só o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Coisa Então a fácil. expectativa, e em compensação o Vasco pega o Santos no São Januário, jogos difíceis. Mas aí a expectativa do Bahia é se aproximar cada vez mais da zona de rebaixamento. Abre o olho, Bahia. Palmeiras 3-0 Opa, 3-0 no Bahia, é isso. Se aproximando da liderança. Empatou com o Libertad 1-1 no Paraguai. Vai ter um jogo dificílimo pela volta aí. E também vai ter a Copa do Brasil contra o América Mineiro. Então tem que preparar o elenco pra tudo, mas vai ter o recesso agora do ano novo. Que ninguém beba pra ganhar os bagulhos, O né? recesso. Mas é um recesso, é de fato um recesso. É um Eles vão recesso. parar agora. Tá, Depois de tá bom. Natal, né? Um dia depois de Natal Vão tem ter jogo, 2 semaninhas aí depois- pra poder reestruturar um pouquinho o time. E, por 2 favor, não semanas? encher a Da cara de onde, pô? champanhe. É 2 semanas 2 menos, semanas. né? É do dia 27 ao dia 6. São... Do dia 30, por aí. né? 30 tem jogo. 30 tem jogo. Tem não, Contra Saulo, o dia América. 27. Contra o América. Ah, Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil, realmente, perdão, então é só Meu uma semana Jesus. mesmo. Caralho, Tem nada de recesso, não. 30 É tem só jogo. uma semaninha. É semana normal. É uma semaninha aí. Misclick aí, peço perdão, é porque eu tava olhando na tabela do Campeonato Brasileiro. Seguinte, seguindo aqui então, vamos comentar rapidinho, né? Um jogo que não tem muito o que comentar, mas Goiás e Grêmio. A pergunta é simples: dá pro Goiás escapar? Dá. Não. Dá sim. Eu acho que dá. Ah, Eu acho que claro. dá. Não. Claro que Dá, dá. dá. Dá pro Goiás escapar do mesmo jeito que Não. dá pro Ceará. Na chegar matemática, no eu G4. posso botar o Goiás com 35 pontos, ele vai lá e sai. Mas no futebol não sai não, não vai. Sai não. Temos 3 rebaixados já no brasileiro. É o Edilson, como é o Edilson Capetinha? É o Capetinha. Ele falou, ele tava no programa do Neto, ele falou, ó, os 3 ali estão rebaixados, os que estão ali, aí amarrou o Vasco. Os 4 já caíram, os que 4 estão lá embaixo já caíram, tudinho. Tá formado já o Z4. Grande Edilson. Grandes comentários de Edilson Capetinho. Eu acho difícil Discordo, também, mas assim, o Goiás apresentou um bom futebol nos 2 últimos jogos. Não vou dizer que vai dar certo, até porque o Goiás tem jogos muito difíceis pela frente
Mas, por exemplo, semana que vem, segunda-feira, é contra o Corinthians na Arena. A gente vai ver então, porque se o Goiás pretende sair da zona de rebaixamento, ele vai ter que pontuar nessas situações aí, enfrentando times que estão brigando mais em cima e fora de casa. Então o Goiás vai ter que provar agora se vai dar ou se não vai. E Não vai, time's né? running out pro Não Goiás. E o Grêmio, provando que vai ficar em quarto colocado, empatou mais uma vez, nem sobe nem desce. Soma Sim, mais um tá em pontinho sexto. ali. Mas tá tudo sob Tá controle, em que tá com sexto. jogo a menos. Ele deve calcular Exato. ganhar esse jogo a menos do Flamengo. Tá tudo sob E aí controle. sobe pra quarto. Isso. É tudo Caralho. minusculosamente calculado, né, cara? Pra ficar em quarto. Claro. assim. Exato. Tem que ficar em quarto. Grêmio Renato que é um empatou. Impressionante. gênio. Grêmio que empatou na Libertadores com o Santos, 1-1. Sim. Quase se arromba numa cagadazinha no Sim. final. Mas Cagada não. dentro de casa. Com a ruindade Não, do cara do Santos. Exato. Não Não sei por que ele pulou com o braço aberto. Pensou que era o goleiro. Pensou e pulou com o que braço era o aberto. Rodinei. Pensou que o árbitro era Nadine Bastos. Isso. Infelizmente pra ele Só não é. antes da Inclusive, gente ir fica pro... Fica o meu questionamento. Fica o meu não abraço também ao trio que tava narrando na Fox Sports, que disse que aquilo não era pênalti. O trio não, o comentarista de arbitragem, que eu não sei quem é também. Eu acho que é o Salve. Então posso Pra falar. você ver, né, Aí é cara? Paulo Espíndola. Se os comentaristas de arbitragem que estão vendo o lance por 50 ângulos diferentes, sem pressão, no ar-condicionado, com a mão no saco ali, olhando, não tá errando, avalie os árbitros em campo. É foda. É, pode Não, ser. eu vi depois a live. Eles erram junto, pô. Nosso glorioso sofredor e torcedor do Botafogo, do Vasco. O Casimiro Grande. tava Literalmente, fazendo, né? aí ele sempre dá uma avaliada nos jogos, né? Aí ele foi botar no do Grêmio e do Santos, aí ele olhou no chat lá da Twitch, aí a galera falando, roubaram meu peixe, não sei o que. Aí ele foi ver o lance e tal. Aí quando ele chegou nesse último lance, ele... Isso aqui é o roubo? aí a galera nos comentários, né? Sim, aí ele... Eu achei muito pênalti aqui. aí Foi a galera muito pênalti. xingando ele, aí ele voltou assim umas 10 vezes, aí ele... Galera, foi pênalti. Seguiu. Mas foi pênalti. Foi pênalti, eu achei pênalti. Mas assim, só pra fechar aqui o off-topic da Libertadores, me surpreende o Palmeiras não ter ganho do Libertad e me surpreende o Grêmio ter tanta dificuldade pra passar do Santos. De repente o Santos De repente tá um isso time passa. mais copeiro, de repente o Santos passa e agora tem mais condições pra isso. Vai ter o jogo em casa. A gente sabe que o Grêmio é copeiro, consegue reverter resultado, mas o primeiro jogo aí já foi um indicativo que não vai ser fácil de jeito nenhum. Mas Olha, eu acho que vamos dos ver o que vai duelos, acontecer. dos duelos dos brasileiros nessa Libertadores, nessa fase da Libertadores agora, o que tava mais parelho era esse de Santos e Grêmio aí. Meio que deu a lógica. Se qualquer um dos dois passar, tanto faz, ó. Por mim aí. Caguei pra Eu esse gostei jogo que aí. o Torão falou entre os duelos dos brasileiros, e tem 2 duelos. Grande gama de duelos, e vários. Porque realmente o Palmeiras é muito superior ao Libertad, apesar de mostrar que não, né? Apesar de parecer. Não, mas o Palmeiras vai passar tranquilamente. Mas eu concordo Eu com o acho Tonão, que é passa. muito parelho, eu acho que quem passar aí vai ser merecido, mas eu acho que o Santos saiu na frente de espírito aí. Mas, Sai. falando de espírito morto quebrado, né, vamos chamar o Spook, o Ceará perdeu em casa pro Atlético Goianiense, mas tava assim, ó, a chance, ó, e presta atenção, 3 pontos pra ti, pra tu avançar, agora, vai embora. Ei, macho, ei, não fala disso não, macho, pelo Acabou o amor de Cris. Deus. Ei, vamos Pular lá. o jogo. Ei, por favor, cara. Não, Olha, assim, eu sei que a maioria do nosso público aqui quer ouvir sobre o futebol cearense, mas, cara, eu acho que em primeira a gente tem que pensar na gente, sabe? Pensar no nosso psicológico e como a gente fica, assim. Já vai dar Pular esse meia-noite, jogo, a gente né? gravando Não vamos isso aqui. falar. Eu quero Fica- amanhã eu vou ter que fazer cedo um bocado de coisa. Eu não quero ficar estressado, pá. Não, comentários sucintos. Ter pesadelo. Eu não se quero- eu não quero, preocupe. não. Não se preocupe. dica. Você Fica a vai dica. ficar estressado. Porque se a gente não falar do Ceará agora, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco. Você vai ficar estressado. Não se preocupe, não tem pra onde correr. Não, Mas é o seguinte, vamos lá. inclusive, a tabela fica a tava pro dica, Ceará pra mim, assim. fica a dica aqui pro editor.
montar um grupo no Telegram ou no WhatsApp com seguidores aí do Instagram para os seguidores verem a reação do editor Bruno Craveiro quando o Ceará perde um jogo. É maravilhoso. É incrível. Entretenimento grátis, né? Macho, Entretenimento o editor do grátis. Crise, que sou eu, né, é uma pessoa maravilhosa, assim, magnífica. Assim, eu acho que 98% da semana Meu é a melhor Deus. pessoa do mundo que tem. Assim, é um dos caras mais pica que tem. Mas na hora do jogo do Ceará, quando eu olho pra formação e tem o que Lima diz e o isso sobre Wesley si mesmo. jogando. Ó, não, peraí. eu não A tenho, pessoa eu não que tenho diz culpa. isso Não, sobre peraí, si eu não tenho mesmo, culpa se a sua autoestima na não é essas terceira coisas todas, mas eu sou um dos pessoa, caras não mais pica presta. que tem. Ó, é Não, calma. pro ouvinte ter uma dimensão aqui de como é o Bruno Craveiro quando o Ceará tá perdendo. Mês passado, eu acho que foi mês passado, em algum jogo do Ceará, não vou me recordar, o Bruno Craveiro falou no WhatsApp, abre aspas, o Vina é muito ruim, fecha aspas. Não. Peraí. Não. Você está aí Foram se antecipando. essas exatas palavras. Você está se sendo antecipando. leviano. E eu já falei isso no Cris, que o Vina é um gênio do futebol no jogo, no time do Ceará. Mas a partir do segundo tempo, porque no primeiro tempo ele é uma galinha morta. Faz porra nenhuma. Ele começa a jogar quando dá 41 do primeiro tempo. Aí massa, aí virou o Pelé. Mas antes disso é morto. Aí eu falei, macho, o Vina é muito ruim. E aí o complemento deve ter embaixo aí. Eu devo ter falado embaixo, ou então logo em seguida. Não lembro. Na porra do Não lembro, primeiro isso me tempo. marcou. E aí vocês começaram a chorar, eu digo, tá bom, suas viúvas do caralho. O Vina está muito ruim. Aí fala, não, agora Isso, tudo bem, agora exatamente tudo bem. isso. Eu queria dizer aqui pra vocês que talvez o Vina esteja se colocando aí na posição de ser o Zico branco. De ser o Zico branco. Zico Excelente. Branco, isso aí. Essa é uma Excelente. colocação. Próximo jogo! Não, senhor. Agora nós vamos começar a criticar, vamos criticar. É o seguinte, o Ceará sem o Vina não é nem time, né? Eu acho que o Ceará sem o Vina... É uma eu acho praga, que é um mano. grupo de É uma TikTok, de desgraça. repente. Eu acho, não sei, Macho, talvez eles sejam O podcasters. Ceará sem o Vina, eu vou dizer o que é. É o cachaça. No primeiro ano do ensino médio, nosso time do É Interclasse. interclasse, né? Em que, atenção ouvintes, o time chamava-se Cachaça. Conseguiu perder para o time dos nerds da Olímpica. Até hoje, quando eu lembro disso, eu fico alucinado, porque o time perdeu de 4-2 para um time só de nerd. Eu fico assim, esse é o Ceará, cara. É o Ceará, perdeu para um time que tem os Esse é o atletas Ceará. Chico e levou um gol de pênalti do goleiro Jean. O homem que bateu na mulher. Isso eu fico puto. Isso eu fiquei puto. Eu Não, mas continuo calma aí, puto até calma agora aí por que o causa Ceará também tinha essa arma secreta aí, com o Wesley em campo. Então, não, vamos lá. Não, Agora, você vê o Jean. Não, você vê o Jean, você vê que ele é um jogador. Que ele é um cara bom, assim, tem uma qualidade na batida, né? Ele bate Macho, bem ali a falta era dele. por isso que eu ele queria bate passar bem o ali assunto, no entendeu? pênalti. era pra Não, mas evitar o- esse tipo de comentário. Não, mas falando sério, o Wesley, aí a gente tá criticando aqui o Wesley, mas eu vou defender o Wesley, não na violência doméstica, no jogo. O Wesley, não, é Que sério. é outro com O histórico, Wesley, né? Ele foi essa a minha piada, há um minuto atrás. O Wesley, ele jogou ruim. Ponto. Jogou ruim, ponto. É um jogador fraco. Mas aí o Bachola entrou no lugar dele e ele não... Porra, eu tenho que superar. Eu não posso só jogar ruim. Ele perdeu a bola, deu o ataque pro Atlético, não feliz em perder a bola e dar o ataque pro Atlético, ele deu o pênalti também. Então assim, o Wesley foi horrível? Foi. Mas Não. o Bachola entrar no lugar dele deixou ele menos horrível. Isso aí é a minha... Olha, Foi isso aí. A minha Vamos lá. análise. eu acho que vocês não viram, mas na hora que Maravilhoso. o Wesley saiu, que ele bateu na mão do Bachola, assim, ele chegou no pé do ouvido dele, assim, ó, como se fosse um SMR, e disse assim, ó, mostra o porquê eu sou o titular e você não. E ele foi lá e mostrou. Porque ele é o titular por falta de opção. Porque olha a merda da opção dele. É o Exato. Tarobinha. Macho, era muito simples você ser melhor que o Wesley. Se você entrasse em campo e não aparecesse, você já era melhor que ele. Isso. Entendeu? Macho, Se de repente você é entra em isso. campo e se machuca, você já é melhor. De Tá repente entendendo? o Guto podia usar a estratégia de só tirar o Wesley.
Não precisa botar de ninguém. repente. Joga com 10. Aí o árbitro. Não, vai ter que substituir. Não, não, não. Expulsa. Precisa não. Expulsa. Wesley. Gastei minha substituição com os assistentes, com o preparador físico. Isso. Não, peraí. De repente, Mas é o isso seguinte, importante. deixa eu falar um negócio aqui. Por que o Saulo fica me criticando, dizendo que eu fico estressado na hora do jogo? Dizendo que eu fico alterado, que eu falo besteira. O Saulo diz que o Lima Histérico. tá jogando muito bem nos últimos jogos aí. Não, eu disse que ele tá jogando bem. Ele não tá ruim Não. nos últimos Continua 4 errado. jogos. Você é uma ofensa ao futebol cearense. Você dizer que o Lima tá jogando bem nos últimos jogos, me respeite, meu irmão. Rapaz, respeita Tá, o ele Ceará, joga respeita bem. tua mãe, mas Homem teve um está trabalho louco. da porra de Jogando te ter. bem. Teve mesmo. O parto foi natural, é. Mas- Desgraça, pivete. Desnecessária informação. A cabeça desse tamanho aí cabeça- tem problema, mas pode Exato. continuar. Complicado. Não, mas o Lima jogou muito ruim ontem. Mas nos últimos 3, 4 jogos, ele vem jogando ok. Ele vinha assim, bem. ele não é um jogador Ele que eu vinha olho bem. e xingo direto. É um Isso jogador é um- que eu olho, que eu xingo antes de começar a partida. Porque eu sei que vai fazer Não. raiva. É. É. O problema do Lima é porque, assim, por exemplo, entrou o Jacaré no segundo tempo. O Jacaré é ruim, mas eu não fico estressado com o Jacaré. Ele é ruim, mas ele é ruim. O Lima não, o Lima tem qualidade. O Lima, o Bachola, eles têm qualidade. O problema é que eles não querem. Tipo assim, eles jogam andando. Foda-se, tô jogando bola aqui porque... Macho, ó. Nem queria teve tá uma aqui. hora. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Teve uma hora no jogo, o Ceará pegou a bola, tava no contra-ataque. Estavam na boca da área. Pelo meio, Lima. Na direita, Wesley. E tava o Wesley pela direita. E vinha passando alguém correndo pela esquerda. Não? Aí o Lima recebeu a bola da direita. Virou, ele não virou o corpo, ele deu um toque com o pé pra bola fazer, encobrir e chegar no cara que vinha correndo por trás. A bola foi fraca, deu a bola pro adversário, ele deu, o Atlético Goianiense fez o contra-ataque, mas perdeu a bola na frente. Acontece que se o Lima tivesse dominado a bola e dado um passo, ele tinha feito o passe certo. Mas não, ele teve a preguiça, ele teve preguiça de dominar Preguiça. a bola e se virar, mano. Exato. Ele teve preguiça. Exato. É um Agora, desgraçado, mano. O cara recebe em dia, ele é pago, mano. Ele não sofre pressão. Ele não tem nada, mano. Tem um centro de treinamento. Ele come, ele tem a larica lá dele, porque eles comem. O Robson fez uma cozinha pra esses pau no cu. Pra o cara chegar no jogo e fazer uma desgraça dessa. Filha da puta. Concordo. Macho, Apoiado, é uma porra isso aí, apoiado. mano. Apoiado. Clap no chat. Macho, é o seguinte, vamos lá. Vou falar um negócio aqui que eu já tinha falado até por menino. Que é o seguinte, vamos lá. Olha, eu sei que o Ceará é, assim, Vina dependente, depende da criação do Vina, da presença elementar do Vina em campo. Né? Todo jogo do Ceará sem o Vina é um 7-1 sem o Neymar. Que fica, se tivesse o Neymar, de repente, o Brasil não tinha levado de 7-1. Não saberemos. Mas é a mesma situação pro Ceará. Ok, ponto. Eu entendo. O Ceará não ter a mesma qualidade sem o Vina é perfeitamente entendível, inteligível. Compreensível. Mas ok, beleza, massa. Aí o Guto Ferreira, né, que é um bom técnico, ele entra com o Wesley e com o Lima. O Lima, pra mim, é uma das piores carniças que eu já vi na camisa do Ceará. Não pela ruindade, mas pela displicência e a preguiça de não querer, não ter nem vontade de honrar a porra da camisa que ele veste com milhões de torcedores acompanhando essa porra. Tudo bem. O Wesley, eu acho o Wesley esforçado, ele só é ruim mesmo. Ruim. Eu acho ele esforçado, ele corre, você vê ele tentando. Ele só é péssimo, assim, não dá ruim. Ele é uma grande Eu pedra quero no só sapato. mostrar minha mão aqui pra vocês, ó. Mas Cada dedo é 1 milhão que o Ceará pagou no Wesley. Eu acho. eu tô que não é o um Wesley, mula, porque ele descrição- perdeu um dedo, né? Só foram 4. Descrição Ah, da foi imagem. Antônio Feijão Peço com perdão. mão aberta mostrando os 5 dedos. Já Descrição da eu acho que no esquema do Ceará, o Wesley renderia muito mais jogando com o Iniesta lá no Vissel Kobe.
Concordo plenamente, é. concordo plenamente. Agora, só um off-topic aqui, não eram 4 milhões, não? O Tonão é o Lula, perdeu um É dedo? 4,4, 4,4, 4,5, coisa assim. É um Entendi. dedo mais ou menos assim, meio Entendi. torto. Tudo bem. Meio torto. Mas vamos lá. Continuando aqui a linha de raciocínio. Só... O Wesley é ruim. O Wesley é ruim. Ponto. Vamos lá. Sim. Aí o Ceará joga porra nenhuma. O Atlético Goianiense foi melhor que o Ceará no primeiro tempo. Isso é um fato. Não que o Atlético Goianiense seja um brilhantismo de time. Achei mesmo nível. No segundo tempo o Atlético jogou melhor. Mas Eu no consigo primeiro enxergar tempo o foi porquê, mesmo mas eu achei o Atlético Goianiense melhor. Mas tudo bem, vamos concordar em discordar. Aí o Guto volta pro Sempre, segundo tempo. sempre. Sem mexer. Deixa o time Mexeu, na pô? mesma merda. Não, sem mexer nem Lima nem Wesley, que eram claramente Ah, tá. os tumores do time do Ceará, né? Sim. Aí, ó, beleza. Ok. O Saulo no grupo me questionou, Bruno, mas tu tá reclamando aí que ele não tirou o Wesley, mas quando ele tirou o Wesley, ele botou o Bachola e o Bachola fez o que fez. Beleza. O que aconteceu com o Bachola foi que o Bachola é ruim. Mas isso foi mais uma infelicidade, uma imprudência do que outra coisa. O Guto não tem como Discordo. prever que o atleta ia fazer aquilo ali. Agora, o que o Tem, Guto mano, tinha como porque prever... Deixa eu só terminar. O que o Guto tinha como prever era a incapacidade do Ceará de produzir qualquer tipo de ataque. Porque ele viu o Ceará jogando no primeiro tempo. E aí ele não tira o Wesley, não tira o Lima. E pelo contrário, quando o Ceará levou o gol, ele tira o Léo Chu, que era o único jogador que estava produzindo alguma coisa, estava correndo pelo time. Então eu me pergunto, eu gosto do trabalho do Guto, eu acho o Guto bom técnico, mas ele tem merda na cabeça ou tem alguém comendo ele? Sim, ele que tá comendo muito. Eu tá? acho Ali, que você foi muito cruel, agora você está sendo leviano, meu caro amigo. Talvez a gente tem que lembrar ainda que o Guto, ele é um ser humano. O ser humano, ele é falho, ele comete falhas. O Guto que ele fez foi ele cometeu uma falha. Um erro, um deslize. Não, macho. Semana que vem, Um deslize. ele vai acender uma vela, vai rezar 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso e vai estar perdoado. E cometendo Não, erros. cara, olha, eu acho que Mas um a vida é erro, sobre isso. um vacilo é você botar o Felipe Bachola e acontecer o que aconteceu. Eu não acho nem culpa do Guto, porque é culpa que o jogador é muito ruim. Mas o Guto não tem como prever que ele vai fazer aquilo, apesar de que o Saulo vai discordar, Discordo. ele fala já. Eu vou discordar. Mas é errado, pra mim, isso não é um vacilo. Isso é um erro constante. É o Ceará ter problemas de criação no primeiro tempo e ele não mexer em quem tá criando, que é o Lima, que justamente não está criando. E eu vou ser criticado nesse cast por falar, mas o Ceará tem no banco péssimos jogadores, um pior que o outro, mas tem jogadores que conseguem fazer lançamento muito que o Lima, por exemplo. O Ricardinho é um jogador ruim? Não sabe marcar? Não, mas o Ceará tava já ali com o Fernando Sobral fazendo uma excelente marcação que ele fez nesse jogo. Ricardinho Ele poderia tá botar no com Ricardinho. Corona. O Ricardinho tá com corona? Foi refutado ao vivo, é isso aí. Você vê que o jogador ele é tão Não. conceituado no time que ele tá com corona, a gente nem sabe. É complicado. Mas não, eu discordo, porque pra mim o Bachola entra na mesma do Praz. Qualquer erro que o Praz cometer é culpa do técnico. Porque ele comete o erro sempre. O Bachola já tinha entrado nesse campeonato, ele já tinha dado gol nas outras 2 rodadas que ele tinha entrado seguidas. Eu não tenho certeza que teve 2 rodadas seguidas que ele entrou e depois ele não entrou mais, porque nas 2 ele deu gol. Aí agora ele entra, ele dá gol, é culpa de quem tá colocando, porque você sabe que o jogador tá dando gol, é tipo o Praz continuar no gol o tempo que continuou, a culpa era do técnico. Ó, Apesar do Praz ser culpado, o técnico também é. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Chegou a 3ª vez, cara, bateu o 3º. Eu tenho plena fé que o nosso Gordiola não vai mais cometer o mesmo erro, cara. Eu espero que Porque sim. o mesmo golpe não funciona 3 vezes com o Cavaleiro. É isso. E o Lima... Na verdade, ele eram só 2, tá- mas tudo bem. Só 2. E o Lima, ele não tá sabendo criar, mas pelo menos com o Vina, ele não tem que criar, ele joga como um ponta. Aí quando você depende do Wesley pra criar por você, Fica difícil. fica Fica difícil. difícil. Fica Concordo. muito difícil. Mas fica aqui o meu prefiro até o repúdio. Lima criando. Eu prefiro muito mais o Lima criando nesse esquema do que o Lima pela ponta. Tipo assim, sem o Vina, a opção é Lima, Wesley ou Bachola. Bota o Lima pra fazer a criação e coloca, sei lá,
O Cachaça numa e o Léo Chu na outra. Eu botava o Sobral e foda-se. Bota o Pedro Nares e bota o Sobral pra armar o time. Aí é limpeza. É verdade. Eu Acho que até é concordo. bem melhor. Eu até concordo. Mas eu sou viúva de Ricardinho. E acho que quando ele estiver disponível fora do Corona, sem Vina, eu sou time Ricardinho. Mas vou ser execrado, Macho, tudo bem. a gente vai ter que ter um podcast exclusivo para discutir Ricardinho no Ceará. Mas isso Podemos. é próximo podcast. Para esse próximo podcast. Vamos fechar aqui então Ceará e Atlético Goianiense. Só para fechar, o Ceará perde, permanece com seus 32 pontos, agora caindo para 10ª posição. Eu tô falando de cabeça, tá? Fala isso não, mano. A página abriu. Na sua 10ª posição, o Atlético Goianiense dá um belíssimo salto, vai a 31 pontos, abre 6 pontos da zona de rebaixamento e assume a 12ª posição com um pontinho só atrás do Ceará. Ressaltar, falando do Ceará pra caralho, mas ressalta-se que o Atlético Goianiense jogou bem. Pra mim ele foi superior que o Ceará o jogo inteiro, com exceção de lapsos ali de uns 20 minutos do segundo tempo. Pra mim o Atlético Goianiense foi superior. Eu só fico puto porque quem fez o gol foi o Mera do Jean. Mas foi merecida a vitória do Atlético Goianiense até pela soberba do Guto de sair xingando os atletas dos outros times no banco. Quem faz disso é falta de ética. Não, mano, não foi ele não, não foi ele não, foi o cara na arquibancada. Trash talk aí faz parte. Trash talk, eu discordo, é falta de profissionalismo. Não pode, a gente não pode criticar a falta de profissionalismo de árbitro, de CBF, desse tipo de coisa, quando os nossos próprios técnicos não estão cumprindo com o mínimo de ética que é até respeito com o companheiro de profissão. Mano, não foi o Guto, merecida não, a vitória aí. Não foi o Guto. Não foi o Guto. Foi o Guto. Desgraçado. Foi, macho. Claro que foi. Ele fala, eu levo amarelo, mas ele tem que ser expulso, o Guto. Foi o Guto, cara. Foi o Guto. O Marcelo Cabo, né? Ele falou dos dois, foi tanto foi. o Guto quanto a galera na arquibancada. Então, e o Guto calado, o Guto aceitou calado, então é aquela coisa do quem cala consente. Ele nem diz, nem não fiz nada não, fez, sabe que fez. E todo jogo é levando amarelo, todo jogo é sendo penalizado por falta de ética na beira do campo. Então a soberba do Guto, mais uma vez aí, fez custar a vitória. Eu quero só lembrar que nosso amigo Saulo, que hoje falou tão mal do Gordiola, tem um bonequinho do Gordiola. Onde está agora? É o Bruno. Quem tem o boneco de Gordiola é o Bruno. É o Bruno. É o Bruno que tem. Eu falei junho? É o Bruno mesmo. Tá com o pau no Gordiola, mas tem um boneco. Off-top. Pausa. Queria anunciar aqui que o São Bento, de São Paulo, acaba de anunciar Juninho Manela, um youtuber, Caralho. como novo reforço pro ano que vem. Mentira. É isso aí. Mentira, Essa é a informação aí. Um abraço para o Biratã Leal, o livro, É isso. que torcedor ilustre da equipe do São Bento. Do São Bento. Tomara que tenha É ficado. o pai Pelo menos vai dele levar mesmo, o marketing, né? Pelo menos vai levar o marketing. E o rebaixamento, que acabou de ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Caralho, uma pena. Próximo jogo. E eles levaram também o Rossini, viu? Foi? Foi? Ai, não, esquece. Não, foi Acho não, que foi não, não. acho que não. Fake news. Esquece. Fake news, Informação é isso falsa. Eu critico o Guto porque eu gosto dele. Se eu não criticasse, eu só xingava ele de desgraça, filho da puta, não sei o que. Mas eu gosto do trabalho do Guto, é por isso que eu critico, porque eu acho que ele tem muito a melhorar e ele pode melhorar tanto aqui no Ceará. Próximo jogo, Flamengo 4, Sub-17 do Santos 1. O Gigante acordou. O Gigante acordou, pô. Respeito. Detalhe aí pro jogador de 15 anos que entrou no time do Santos. O pênalti Macho. roubado que o Flamengo teve. Diga-se de passagem, mais alto que o Soteldo. Mas Mas é uma mais alto que o Soteldo, né? O moleque tem 15 anos, né? Mas foda-se, 15 anos não era mais alto que o Soteldo. Mas pra tu ver o nível do Sub-17 nas do drogas Santos aí. no colégio. Que é isso, É cara. verdade. Mas é verdade, era cracudo mesmo. Que pra isso? você ver o nível aí do Sub-17 do Santos, ele levou o gol do Felipe Luiz, né? Pra você ver, né? Pra você ver. E ainda teve um pênalti aí mal marcado, que eu não entendi, foi o Raninho naquele pênalti do Flamengo. Mas se ninguém Agora- não vê ninguém reclamando, então. Me explicais aí. Foi poupado? Foi Covid? Foi poupado Foi o porque quê? o Santos já não tem elenco. O elenco do Santos é ruim. Fraco. Uhum. E aí vai disputar a Libertadores. Entendi. E aí ele falou, vamos poupar. Mas como é que você poupa um time que já metade é do Sub-20? Que eu acho que os 4 jogadores do Santos já são do Entendi. Sub-20. Aí você bota o Sub-15, né, pra jogar, que foi o que aconteceu hoje aí. Acho que só o Entendi, Jean Mota, entendi. do time titular, eu acho que só o Jean Mota
tinha mais de 23 anos de idade. E diga-se de passagem, teve, né? Hoje, domingo, dia 14, dia 13, perdão. Teve rodada do Brasileiro de Aspirantes. Então já tinha uma galera do Santos em outro estado. Aí eu acho que não tinha nem condição de chamar gente que poderia assumir antes do rapaz de 15 anos aí. Mas tudo bem. Santos segue na 8ª posição com 38 pontos, 25 jogos. E o Mengão, meu Mengão, chega a 5 pontos do líder São Paulo com 45, mas um jogo a menos que pode fazer diferença pro Mengão. É isso, agora o negócio são os 10 O jogo é duro, né? O jogo é gols duro. de saldo de gols aí que podem prejudicar ele numa classificação futura. É Grêmio e Flamengo, né? O jogo é duro. Jogo duro, Mas mas vai fazer uma diferença O monstra. Grêmio é freguês do Flamengo. Eu acho E que aquela o Grêmio coisa, é né? O favorito. Flamengo. Pelo fato de o Grêmio estar buscando a 4ª colocação com essa vitória. É aquela coisa, né? O Flamengo tá full focado no Brasileirão e é provável que isso faça diferença. Na minha humilde e plebeia opinião, não o bastante para competir com São Paulo, Diniz e seus coringas, mas o bastante para conseguir brigar ali em cima, fazer uma zoada e deixar a torcida animada e decepcionada. Exato. Exato. E o Santos Acabou a paz. Última focado. rodada, o Flamengo, segundo lugar. Torcida pichando no muro. Acabou a paz. Fora Rogério. Não, acho que não. Acho que o Diretoria, segundo aí sim. é do Atlético, mas se a gente fala depois. O Santos full focado na Libertadores e tá certo, né? Já não vai mais brigar pra cair, nem vai brigar pro título. No máximo vai beliscar uma vaguinha aqui na Libertadores, porque tem 3 pontos de diferença, dá pra fazer isso. Principalmente porque o Inter na draga. Mas, focado na Libertadores, jogo difícil demais contra o Grêmio no jogo da volta aí. Tá certo eles em poupar. Próximo jogo que é clássico, jogo surpreendente, resultado maluco, 1-0 Corinthians em cima do São Paulo. Eu discordo. Faço papel aqui, Sala. Discordo. Discordo. Eu Discorde. Vai lá, Vou discorda. aplaudir a discordância. Eu discordo porque São Paulo dentro de Itaquera é como o Ibis. Não, o Ibis não, porque o Ibis agora tá jogando pra caralho, né? Tá aí quase subindo pra Inclusive, Série A. Eles perdeu Vai ser hoje, não Ibis. subiu. Não subiu? Exato, perdeu porra, hoje. aí é. Então, tipo, o Puta que Ibis pariu. jogando aí a fase mata-mata. Eu gosto da do sua Série Ibis. A2. Eu gosto do Ibis porque o Ibis é de fato o pior time do mundo. Assim, até quando ele vai, ele decepciona. sim, foi em 5º lugar na 2ª divisão lá do Pernambucano e infelizmente não subiu. Então, pronto. São Paulo é como o Ibis no mata-mata e da Série A2 do Pernambucano dentro de Itaquera. É freguês e freguês é freguês. Se eu não me Sim, engano, são última 9 jogos sem última ganhar, vez- 10 jogos sem ganhar. A última vez que São Paulo ganhou lá foi com o Rogério Ceni ainda em atividade. Mas Itaquera não existia, né? Não, mas na casa do Corinthians. Não, Tipo, com o mando do No Corinthians. Pacaembu, né? E eu queria dizer que também que eu, off-topic, adoro o conceito de Série A2. Também. Só pra Eu acho brilhante. continuar A, as 2. É tipo a Acho primeira, bacana. só que abaixo. Entendeu? É tipo, É tipo a primeira, só que a segunda. custa, né, velho? Você é bom, não desiste. É muito bizarro. A 2ª divisão do Campeonato Paulista é a 3ª. Qual o sentido disso? Faz- Bizarro. E você não vê uma série B2. Ou uma série. Entendeu? Na realidade, eu acho que a 2ª C2. divisão do Campeonato Paulista, na Citroën. verdade, é a 3ª divisão, a 4ª divisão, eu acho. Porque eu acho que tem a porque série tem A3 também. A3, tem É. A3 também, é. Tem a série A B A3 é a também. quarta. A B é a Que quarta. bagaceira do cara. Mas enfim, olha, eu sou muito cético nesses conceitos de tabus, de porque o São Paulo não ganha Itaquera, então o São Paulo nunca vai ganhar Itaquera. Mas hoje eu tô começando a acreditar, porque não é possível, irmão. O São Paulo, com Luciano voando, Brenner voando, Diego Alves não, o Daniel Alves no meio, Diniz lá Luciano se na machucou. pau bem durinho, voando, Luciano machucou. quanto o Corinthians cagado. Tanto O Corinthians perde o continuou jogo cagado. como Respeitar meu perde um dos Casares. seus Tem que principais respeitar meu jogadores. Casares. Pô, Casares não. É uma Casares. draga, Otero, perdão. velho. Otero. Otero. Não, sério, assim, na brincadeira mesmo. Se existe umas entidades foda nesse mundo, alguém ferrou uma mandiga muito doida aí.
Alguém fez. Eu não sei nem se mandinga é uma palavra certa de se usar, né? Peço perdão se eu fui preconceituoso. Mas tem uma coisa aí, velho. Tem uma força. Que não é possível, velho. Não dá. O São Paulo é muito melhor que o Corinthians. O time é muito melhor. O coletivo é muito melhor. Tanto perde como perde o Luciano, que pode vir prejudicar aí nas próximas rodadas. Pode até pôr em xeque a pontuação, a gordura que o São Paulo construiu. Velho, que é isso, cara? Sim. Não existe. Sim, tem duas considerações aqui. A primeira é que o Corinthians continuou uma draga, porque jogou ruim. Ganhou porque o São Paulo Péssimo. não quis ganhar. O São Paulo deu um gol no segundo tempo pro Corinthians, assim, absurdo. E o Camacho perdeu um gol ridículo. Claro. E eu lanço um questionamento pros meus amigos aqui. Seria Luan o Lima do Corinthians? Aquele jogador Sim, absolutamente. que vive de uma temporada passada, você vê que é habilidoso, mas que está cagando para a camisa que veste, andando em campo, perdendo todas as oportunidades possíveis e chutando. Eu acho, na Parecendo verdade, que a gente, como torcedor, podia simplesmente quebrar a sede do Grêmio, né? Porque isso é Sim. produção dos caras. Se eu garanto pra você, no final dessa temporada, o Léo Chu vai voltar pro Grêmio, o Ceará vai comprar o Léo Chu vai voltar e ele não vai jogar porra nenhuma. Porra nenhuma. Porque é isso que o Grêmio faz, o Grêmio vende mentiras. Esse time é uma draga. Ele está aqui pra prejudicar todos os outros times do Brasil. Isso aí é a visão do Renato Gaúcho, né? É a visão. Né? É inacreditável, velho. Isso eu chamo de investimento a longo prazo, cara. E assim, você vê que isso não se restringe ao futebol brasileiro. O Grêmio já prevendo uma possível vitória na Libertadores, enfrentando o Mundial contra um time europeu, vendeu o Arthur, que também não joga nada na Europa, né? É verdade. Macho, são todos os atletas. É o Lima, o Ramiro não tá jogando porra nenhuma. Faz muito Nada, desde que chegou no nada. Corinthians. O Luan, o Arthur. Eu acho que até o Cebolinha agora já não tá tão bem no Benfica como estava no Deu uma queda no Benfica. Macho, o Grêmio é o time que conseguiu fazer o Barcos jogar bem. O Lucas Barrios é campeão da Libertadores pelo Grêmio. Como, macho, isso é possível? Não Eu acho que se o Wellington Paulista for pro Bruno Cortez, Léo Moura... Nem só o Bruno Cortez não, viu? O outro lateral também, o Léo Moura. Ave Maria. Moura. Mano. Não, o Léo Moura jogou o Grêmio é uma loucura. Flamengo ainda. E assim, não tem nem como você condenar o Corinthians, a diretoria, de falar, não, é muito burro de se comprar o Luan. Porque eles compraram por um valor alto, mas pelo jogador que o Luan, teoricamente, tava até bom. Tava até Inclusive, bom. fica a dica, não comprem o PP. Pufa, né? Ou comprem, né? Não Deixa no sei. Grêmio. Pra de repente tirar. Só não faça o Robson de Castro, você que tá vendo esse cast aqui, só não compra o PP. Vamos assim, isso. não olhar para o... É uma desgraça, né? É o Grêmio mandando as merda pro mundo e o Internacional comendo o bom jogador do Ceará. É inacreditável. Tem que acabar o Rio Grande do Sul. Tem que acabar o Rio Grande do Sul, de fato. Tá, isso aí tá errado. Vamos pro próximo jogo aqui então. São Paulo ficou prejudicado, hein? O Corinthians deu uma respirada ali. Uma respirada no sentido de meio de tabela, né? Chega a 33 pontos. O Ceará se ganha, passa do Sonha Corinthians. com a mas o Ceará Libertadores, tão né? bem, né? Como? Sonha com a Libertadores, Coringão. Justo. Coringão 33 pontos, 25 jogos, nona colocação, né? Mantendo o vácuo da nona colocação para a oitava, que de 5 pontos, mas pelo menos deu uma leve diminuída ali, até mesmo com a derrota do Santos. E o São Paulo diminui a distância do segundo para o primeiro, agora só 4 pontinhos que diferem o Galo do São Paulo. Agora o seguinte, vamos para os últimos jogos. Sport e Curitiba. Sport 1-0. Curitiba caiu. Sim, E o técnico levou também. em Recife. E o técnico também, né? Quem era o técnico? Rodrigo Não lembro mais. Santana, terceiro técnico do Curitiba demitido essa temporada, depois de Jorginho, filho da puta. E É Barroca. verdade.
O Rodrigo Santana caiu e junto dele cai também qualquer esperança que o Coritiba tinha de alguma coisa no campeonato. Né? Alguns dias atrás a gente tava fazendo uma live que ela foi postada aqui no Spotify, enfim, onde você estiver ouvindo. E eu falei, olha, o Coritiba é ruim. É bem ruinzinho. Mas ele vai ter a chance de dar um sprint nesse finalzinho aí. Pra tentar dar uma respirada. Porque era um jogo contra o Corinthians, certo? Depois de uma série difícil, que pegou até o Flamengo. Ele pegou o Corinthians, perdeu em casa por 1-0. Depois ele pegou o... Deixa eu puxar aqui. Ele pegou o Bragantino em casa, empatou 0-0. Depois ele pegou o... Agora ele pegou o Sport fora de casa, perdeu por 1-0. E agora vai pegar o Botafogo. É o grande clássico vai ganhar. desse campeonato, né? Esse jogo vai ser incrível. A gente tem que fazer uma cobertura em loco. A gente tem que viajar para o Paraná pra fazer uma coberturaça foda, assim. Esperar os jogadores grande no hotel. Jogo. Não, isso é genial. E o Coritiba não... O Coritiba, esses 4 jogos do Coritiba são maravilhosos. Tirando o Atlético Mineiro e Coritiba. É Sport e Coritiba. Coritiba e Botafogo. Aí tem o Atlético, uma pausa. E depois Coritiba e Goiás. São 3 jogos assim que o torcedor do Coritiba deve estar com a vontade de se jogar de algum canto. Muito ruins. São todos os envolvidos muito ruins. O torcedor do Vasco, né? Pro Botafogo não. Pro Botafogo não. É isso. Mas jogos contra Sport, Botafogo e Goiás, minha nossa, em sequência ainda, coitado do torcedor do Coritiba que vai ter que assistir. Bizarro. A 3 jogos. Curitiba... Assim. E o Coritiba não pontua. É a parada. Não tipo, pontua. vai Coritiba, macho. Reage, porra. E não reage. Não vai pra canto nenhum. Não sai do Segue canto, 21 mano. pontos, 25 jogos, 18ª colocação, menos 13 de saldo de gols. E aí a Série B cada vez mais perto pro Coxa Líder. Me surpreende muito. Isso não é cada vez mais realidade, cara. Eu assisti o jogo, mas queria dizer que o Coritiba tentou. Mas a ruindade cantou mais alto. E é engraçado, né, Júnior? Porque o Coritiba perde por muito pouco, é sempre isso. É sempre 0x0, 1x0, 2x1. Tipo, não é que o Coritiba perde, foi humilhado no campeonato, entendeu? Mas sempre perdendo, não pontua. Perde de pouco, mas perde. É a mesma quantidade de pontos que você acaba não conquistando na tabela. Por outro lado, o que mais me surpreende nesse Coritiba é a 18ª colocação. Ver que tem 2 times piores realmente é complicado, né? Mas eu acho que o Goiás termina na frente dele. Inclusive, boa notícia pro torcedor do Goiás aí, que agora tá querendo brigar. Boa notícia que ele vai pegar o Coritiba em algumas rodadas futuras. E o Sport, por outro lado, acaba dando uma leve respirada, chega a 28 pontos, passa o Bahia, né? A briga dos nordestinos ali pra ver quem cai. Eu espero que ninguém caia. Mas tá forte ali, Bahia com 28, Sport com 28. Ele assume a 15ª posição, 3 pontos importantíssimos. O Bahia dá uma respirada em relação ao Vasco, que é quem abre as zonas de rebaixamento, são 3 pontos. E no próximo jogo vai enfrentar o Grêmio, aí Diego Souza e sua lei do ex. Grêmio que empatou com Goiás, vai vir de um jogo difícil contra o Santos, talvez tenha que poupar por desgaste físico. Vamos ver se o Sport consegue conquistar mais alguma coisinha pra pegar a distância da 17ª colocação. Tu falou aí que tu não quer que nenhum dos dois caia, e existe uma possibilidade bem plausível de que Sampaio Corrêa e CSA subam. CSA tá em 5º colocado, Sampaio Corrêa em 4º. Agora você avalia 6 times do Nordeste na Série A 2021. Eu acho muito difícil que 2 times nordestinos subam. Porque eu entendo que tem um em 4º e um em 5º, mas os 3 primeiros estão numa fase, assim, excelente. Não, Chapecoense, América... Mineiro e Juventude. Não, os 3. Meu Deus. Porque o América... eu concordo, Chapecoense 57 pontos, América Mineiro 53. Inclusive, o que aconteceu com o Cuiabá, né? Vamos abrir esse pequeno parênteses. Meu Deus, Cuiabá. O Fortaleza foi embora. O técnico, né, meu amigo? O Fortaleza consegue se cagar e cagar os outros. É uma desgraça um time desse. Meu Deus. E o Juventude com 46 pontos, eu concordo que a diferença de pontos não é tão soberba assim. A gente tá falando da Série B. Rapidão. Coisa ligeira, jogo bala, relaxa. Eu tô vendo. Não é tão soberba quanto os outros, mas tá constante. Né? Tem uma invencibilidade de pelo menos 5 jogos aí.
E tá difícil pro CSA entrar ali nessa briga. Mas vamos ver, vamos torcer pra Bolívia ver. querida e pro azulão de meu Deus entrarem no G4. Voltando aqui pro Sport, que antes dessa vitória contra o Coxa Branca, o Sport tinha 11 jogos, uma vitória. Grande campanha do Leão do Recife. Agora, pra gente fechar e o Tonão aí passar a sua última raiva da noite pra poder ter um sono tranquilo, né? Tirar todas essas energias que estão poluindo o seu coração. Vamos falar de Vasco 1, Fluminense 1. Vou começar comigo que estou entregado da mulher, que era pra eu estar dormindo cedo com ela, mas estou aqui gravando. E, pois bem, o Vasco que me deixa sem palavras, meus amigos. O Vasco da Gama, que é o pior time que eu vi na minha vida. O Ceará Esporte Clube, em suas piores fases, não jogou tão ruim quanto o Vasco. O Vasco tem uma zaga displicente, um meio campo preguiçoso e um ataque burro. Eu nunca vi uma coisa dessa. O que salva nesse time é o Cano. Mas de resto no ataque do Vasco, horrível. Léo Gil não serve. E a zaga é horroroso. O Castan nunca teve em pior fase como essa do Vasco. Eu acho que ele gostaria de novamente ter que enfrentar o duro futebol italiano para não ter que estar nessa situação com o Vasco. O triste fim, né? O Vascão aí mais uma vez, até possui O Vasco saiu no lucro, competência de diretoria. Saiu no lucro pra caralho. Porque o Fluminense não é como se o Fluminense fosse uma grande potência do futebol, mas tá na colocação que tá, permeando a zona do G8 ali, que talvez se forme, né? Tá na 7ª posição com 40 pontos agora, 39 antes da partida. Saiu no lucro e muito, porque não só o Fluminense tem um time superior, não só tá na classificação melhor, mais bem posicionado, como jogou muito melhor que o Vasco. E mesmo sem o Odair, realmente. O único Sem o Odair, alento pro torcedor vascaíno é que o Vasco é ruim, mas pelo menos se esforça, tenta assim. Os caras correm, diferente do Botafogo. Sim. Eu todo dia mando mensagens para um atleta chamado Lucas Santos do Vasco, para ele vir jogar no Ceará assim que puder, porque está impossível no Vasco da Gama. Ele não vai conseguir nada. Rapaz, Espero que ele inclusive ouça um minha mensagem. adendo aqui pro Robson de Castro contratar o Cano. Fica aí a sugestão. Por favor. Ele tentou, é difícil. tu bem acha que o Cano vai vir pro Ceará, macho, ano que vem? Agora uma Respeito pergunta o muito Germán sincera Cano, aqui. mano. O Fernando Miguel, eu assisto alguns jogos do Vasco e eu acho ele um bom goleiro, assim. A nível de Série A, Não, eu acho ele um bom goleiro. Essa fase Não. do Vasco, tu que tá acompanhando mais, tem a ver com alguma fase do Fernando Miguel ou é realmente que a defesa não tá dando? o Fernando Miguel também não é essas coisas todas, não. Eu nunca tive confiança no Fernando Miguel. Ele veio do Vitória, eu fiquei... Tem jogador na base do nível do Fernando Miguel. Lucão tem 19 anos e não tem as falhas do Fernando Miguel. O Fernando Miguel é parecido com o xará dele, Fernando Henrique. O jogador toca a bola, baixa, ele quer dar um pulo assim, dar um mortal e pegar com o pé. Entendeu? Do outro lado de lá. Ele é muito mais motoso nessas aí, ele arromba. Compreendi. Tô entendendo. O O Vasco é uma falha Casimiro, coletiva, né? do Di Solo não gosta muito dele, não. Os torcedores Eu não gosto. gostam dele, não. Eu gosto dele, assim, ele nas temporadas anteriores estava indo bem, era um bom goleiro e tal, era bom, mas é porque viúvas de El Flacon Silva, né? De quem? Eu esqueci o nome dele agora. Porra, agora ele foi Martin- buscar o nome do Martin Silva. Martin Silva, excelente. Não, mas era bom. O destino do Vasco é triste, né? Porque é sempre brigar ali e a diretoria, né, com os planos que faz. Eu nem acho o time do Vasco ruim, o elenco em si. Eu acho que tem elenco pra cima na tabela pior que o elenco do Vasco. Mas realmente eu não Sim, sei se é alguma coisa de pensamento, eu não sei se é karma, não sei o que é. Mas é como o Saulinho falou, o Vasco tem 25 pontos, 17ª posição, 3
E um jogo a menos, diga-se de passagem, são 24 jogos que ele tem, ou seja, um a menos que dos 3 que estão com 28 pontos, Atlético Paranaense, Sport Bahia. Contra o Palmeiras, não pode considerar uma derrota. Eu também considero, mas é um jogo, né? Qualquer jogo a menos a gente tem que considerar, porque a gente sabe como é, principalmente o Palmeiras jogando tantas competições como está, talvez tenha que de repente que revezar um time aí, e um pontinho possa sobrar pro Vascão. Agora, o alento do torcedor do Vasco é realmente o time se esforça, é um time guerreiro, você vê, o Cano é um cara que ele é habilidoso, ele tem qualidade, agora ele sozinho não faz milagre, né? Mas o time tenta, você vê que ele vai pra cima, ele tenta fazer a jogada, fica puto quando perde, então assim, o alento do torcedor do Vasco é que não é um time morto, é um time bem vivo que não consegue criar, então é mais um erro Inclusive, o de torcedor do Vasco organização, tem uma peça essa noção, faltante. né, Bruninho? O torcedor do Vasco sabe Todo que ano, né? o time tem vontade, mas porque o time é ruim mesmo. E eles sabem isso. Pô, o time é ruim, tem o que fazer. E a sorte do Vasco ainda é que ele tá disputando aí essa zona de rebaixamento com o Sport, que é outro time horrível. Essa aí é a situação do Vasco, que, né, esse ano ele tá muito atípico, porque sempre tem um time muito ruim, mas esse ano são 3 times muito ruins. Sim. E outros ruins. Então são 3 times ali que aí Botafogo, Goiás e Coritiba meio que não vai dar. Aí já são 3 vagas que ninguém conta. Aí o Pois é. Vasco, Sport, Atlético Goianiense e Bahia vai ser uma briga boa. Também acho. isso aí mesmo. A sequência do Vasco se resume agora aos 3 próximos jogos. Fechando dezembro, vai ter o Santos em casa. Depois o Atlético Paranaense, adversário diretaço, no domingo, dia 27, logo depois do Natal. E no primeiro jogo de janeiro para o Brasileirão, enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Então vai ter uma sequência importante o Vasco aí para tentar buscar alguma coisa. O Fluminense consolidado na parte de cima da tabela, tentando buscar o Bruninho, G7. Depois desses 3 jogos, os outros 3 também são bons, que é Botafogo Tem um São Paulo aí, não tem? Não? Coritiba em casa. Não. Coritiba em casa e Bragantino fora. Não são os 6 jogos É verdade. muito Bom, difíceis. Realmente eu O tinha visto aqui Bragantino- errado. O Bragantino é o mais difícil, se a gente for levar em consideração que o Santos talvez jogue com o mesmo o time de hoje, né? Porque vai ser no meio da verdade. Libertadores também. É verdade. Então chances pro Vascão é o que não falta. Pro gigante da colina. Há esperanças. E o Fluminense brigando lá em cima, enfrenta o Atlético Goianiense, guerreiro, na próxima rodada. E depois vai buscar, para fechar o ano de 2020, o Flusão vai buscar ninguém, porque não tem... Mentira, vai buscar ponto contra o São Paulo em casa. Fluminense na 7ª posição, tentando buscar o G6 ali, sua Libertadores. E acabou o Cris. Considerações finais, senhores. Vai tomar no cu, Mas Bartol. não. a minha consideração final é que esquecemos nesse importante podcast de falar o quão maravilhoso é um pão caseiro da mamãe, quentinho. Caralho, é verdade. Porque De foi um episódio manhã. meio Eu triste, me assim. lembrei de falar Ó, isso acordar. antes. É isso. Não, Meio é porque é o mas seguinte, pra não, alegrar peraí. o fim do podcast, temos o pão Não, caseiro da é mamãe. porque assim, é porque esse podcast tá com um clima assim de tristeza, porque sábado o Ceará perdeu de virada pro Atlético Goianiense, o masculino, e hoje no domingo o Ceará feminino perdeu de virada também, o Botafogo. E aí todo mundo tá triste, ambiente de tristeza não existe pão caseiro da mamãe, entendeu? Ambiente verdade, de pão é caseiro verdade. da mamãe é ambiente Pão de felicidade, caseiro da ambiente mamãe. de gostosura. O arroba Isso. pão_caseiro da mamãe no Instagram. Se você mora em Fortaleza, a gente entrega em toda Fortaleza. Pão a partir aí de 10 contos, já tem pão, já tem rosquinha aí salgada, tem rosquinha doce, tem rodinha de salsicha, vem tudo no mundo. Aí tá chegando as festas de fim de ano, não tá? Tá com a confraternização do escritório, chata pra caralho pra ir. Aí tem que levar uma comida, leva um pão caseiro da mamãe, irmão. Tem carne de sol, tem calabresa. Atenção. Coma uma rosquinha do Bruno. Confraternização de Natal de fim de ano estão canceladas pelo decreto É verdade. Não do pode. governador Camilo Santana. Não pode. Mas se você Mas for... o pão você pode comer. Mas o pão você pode comer. Tem pão de Nutella, irmão. Tem pão de Nutella, doce, bom. Bom.
pra você acompanhar um jogo do Ceará e Palmeiras, assim, ó. O Ceará levando 3-0, você comer um pão, nossa, de repente vira o placar. É maravilhoso. Lembrando que É o pão verdade, não eu contém era um maconha, ele é só bom mesmo. 4-0. Ele não contém alucinógeno, ele é só bom. Que é Não um, espero que é um milagre. ponto fraco do... Não comprem! Se negociar, né? Agora se negociar. Acabou, crise. É o seguinte, se você estiver escutando no Spotify, não deixe de nos seguir. Se você estiver escutando em aplicativos que você pode nos classificar, não deixe de nos classificar como se fosse um bonituber. Com 5 estrelinhas aí, Deezer, Apple Podcast e etc. A gente tem um Instagram maravilhoso, que é o @crise_cast. Também estamos no Twitter, crise_cast. Também estamos no... Aonde é que nós estamos mais? Estamos no TikTok, crise.esporte.cast. A gente tá mais em algum canto, senhores? Tem e-mail também, tá na descrição. Tamo Tinder em casa, tem. né? Tamo em casa. Tinder, tamo- Tinder, a maioria de tá no nós Tinder. está no Tinder. Você pode procurar também. Sim. A maioria de nós, Vamos só lá, tu. já- Estamos no X-Vídeos também. Só tua, Como é? porra. É só tu, Também sim. tem YouTube. Tem o CriseCast. lá no Tem YouTube. perfil, também tem tem. perfil no X-Vídeos, tem uma monte de coisa. É coisa Aí não tem não. Sim, a gente Aí vai é fazer uma coisa parceria de... com o Maurício Mas é Meirelles. isso aí, meus amigos. Agora acabou, agora teve que acabar. Não, mas tem É isso perfil aí, no muito- X-Vídeos, porque o último vídeo que a gente publicou foi Atlético Goianiense mete pau em vozão indefeso. E pinto brocha, né? E Pinto Brother. É isso. Acabou, Cris. Muito obrigado a você que nos ouviu. Se você puder nos compartilhar aí, divulgar para suas amizades ou seus contatinhos, para a sua amada do Tinder, faça esse favor. Vai gostar muito, vai casar com você. E muito obrigado. Até semana que vem.